Excelente tarde para você ligado na Band, você que estava com o Joel da Atena até agora, vem comigo. Vamos juntos até as 10:07 da noite, tá no ar o Brasil Urgente Vale. Obrigado pelo carinho da sua audiência nesta quinta-feira, 23 de julho. Meu amigo, minha amiga, voltou água aí na sua casa ou não? Voltou água aí na sua casa aqui em São José? Eu estava ouvindo relatos aqui pelos corredores que ainda parece estar faltando água em pontos do 31 de março, do Oriente. Voltou água aí na sua casa? Eu quero saber. A Sabesp, desde ontem, está falando que a água está voltando. Hoje falava em 95%, 96%. Eu quero saber aí na sua casa se a água já voltou. Você que está em São José e ficou sem água... Eu tenho informação de que tem gente há 3 dias sem água. Na verdade, eles falam o 4º dia, porque começou na segunda à tarde. Segunda, à tardezinha à noite, terça, quarta e até agora tem gente sem água. É o 4º dia, são 72 horas sem água. Absurdo, eu quero o seu relato no zap 997635060. Tá liberado o telefone, o zap do povão, para você participar, também comentar os assuntos do dia e tudo mais. Aliás, outro assunto importante que nós vamos abordar aqui no Brasil Urgente Vale é a transição das organizações sociais no Hospital Universitário de Taubaté, o Hospital Escola, o Agamute. A SPDM tá voltando. A volta dos que não foram, né? A SPDM que saiu enxotada pelo Zé Saldi lá do hospital, tá de volta agora de forma emergencial. E eu tô quase valendo a aposta de que vai ganhar a licitação. Vamos acompanhar, né? A licitação tá em curso. Não que eu saiba de alguma coisa, eu só acho, né? Eu só acho. A SPDM estava no hospital, trabalhou lá um tempão, conhece tudo. A SPDM que está no Hospital da Vila há muitos anos, mas em Taubaté não tinha dado certo. Tem gente que fala que tem esquema político, será? O que eu quero saber é do atendimento para você, munícipe de Taubaté, e para você da região que também é atendido pelo Hospital Universitário Agamute, que atende também pessoas da região, né? O que você espera dessa mudança do atendimento? Você tem ido lá no hospital? 997635060 é outro assunto importante que nós vamos falar aqui no Brasil Urgente Vale. Tem novidades também do caso dos 4 irmãos que eram agredidos em Cunha, na zona rural. Caso escabroso que a gente falou ontem aqui no Brasil Urgente Vale. Tem novidade desse caso no programa de hoje. Aqui você fica mais bem informado, você sabe disso. Então já tem novidade. Vai mandando o zap 997635060 e participando com a gente. Obrigado também a você que está no portal bandvale.com, você que está no nosso canal do YouTube, está seguindo a gente no Instagram, @Brasil Urgente Vale. Segue a gente lá, pô, não roda a lâmpada Instagram. Não. Mostra São José aí, a maior cidade da região metropolitana. Final de tarde, o tempo tá mudando, hein? Previsão dessa vez parece que acertou na pinta, hein? O tempo tá mudando. 20 graus em São José, não tá aquele calorão, que tava nos últimos dias. Hoje já menos calor, né? Essa é a realidade, já tá menos calor, né? Então tá aí, ó. Imagem de São José dos Campos, aqui na tela do Brasil Urgente Vale. Sempre ligada com a gente, participando. São Sebastião também, alô Litoral Norte, todo o Litoral Norte ligado com a gente. Essa é a Praia da Baleia, que está com 21 graus de tempo encoberto, e Campos do Jordão conosco também. Tá aí, ó, a Serra da Mantiqueira, 15 graus em Campos do Jordão. Hoje a gente teve o Bora pra Campos dentro do Bora Vale, que foi sensacional, com o Harry Pizek e a turma do Sampa Crio. Se você não viu, veja lá no nosso YouTube da TV Band Vale. Um abraço pro Harry, nosso parceiro lá de Campos do Jordão. Aliás, amanhã em Campos do Jordão, ao vivo de Campos do Jordão, o programa Falando Nisso, com o Lucas Sanseverino e com a Vandutini, né, nas férias da Ana Flávia. Ana Flávia está de férias,
né? Tá no descanso merecido e a Vandutini está fazendo companhia para o Lucas Sanseverino. Eles vão estar lá em Campos do Jordão, na Praça do Capivari, no coração da cidade, ao vivo, com o Falando Nisso. Você não pode perder, tá bom? E eu desde já falo que segunda-feira temos um encontro marcado aqui em São José, na Praça Aldo Pires, hein? Segunda-feira, toda a programação da TV Band Vale ao vivo da Praça Aldo Pires, do Festival da Boa Vista, que vai estar rolando, e eu vou estar lá com todo mundo e eu conto com a sua audiência. E você de São José pode ir lá conhecer o Otávio Baldin, que vai estar lá, tá com a gente lá, pode estar lá conhecer o Lucas Sanseverino, a Vandutini, o Eugênio, o Luiz Eugênio Silva, né? E desde cedinho o Lucas Rodrigues vai estar lá também com o Bora. Toda a programação, a Juliana Sever com o Bernardo, né? A dupla nossa dos Donos da Bola. Aliás, você tem assistido os Donos da Bola? Agora é nova fase com a Juliana Sever, que está de volta para a Band, que bacana, junto com o Bernardo Baitelli nos Donos da Bola. Sensacional, sensacional, né? Meio-dia aqui na tela da Band, você fica acontecendo e a Band em todos os lugares, com você, para você que está nos acompanhando. Olha, você que está aí no YouTube, não esquece de deixar um joinha, hein? Curte aí, ó, no YouTube, deixa um like pra gente, youtube.com/TV Band Vale, você que está fora de casa, você que está no celular, está nos acompanhando pelo YouTube. Agora você que mora em São José dos Campos, chegou a água aí na sua casa ou não? Olha, o Zap tá liberado para você mandar a sua história e a sua realidade. Eu quero saber se chegou a água, manda foto, manda vídeo, tá bom? Participa, manda vídeo, pega o celular aí, minha senhora. O celularzinho, um videozinho, 10 segundos, manda pra gente, 15 segundos. Que a Sabesp afirma que já praticamente 95% da cidade está com o serviço restabelecido, mas a gente estava recebendo aqui durante o dia gente reclamando que falta d'água continua 4 dias desde segunda-feira. E a gente separou algumas histórias dessa, veja. Começou a ser retomado em algumas... Peraí, que engasopou o bagulho, né? O bagulho engasopou. Então agora soprar o fio ali, né? Sopra o fio, desentope o fio. Posso chamar, produção? Agora tá desentupido o fio do áudio. Põe aí. São José dos Campos chegou ao 4º dia de falta d'água. Nesta quinta-feira, o abastecimento começou a ser retomado em algumas partes da cidade. Segundo a Sabesp, 94,4% das residências já tiveram fornecimento restabelecido. A previsão é que a normalização completa ocorra ainda nesta quinta-feira. Ao longo da tarde, moradores relataram o abastecimento sendo restabelecido na cidade. Moradores da Zona Leste já voltaram a ter água nas torneiras. Situação também percebida no Chacras Avaí e no Jardins Mênia. Porém, no Vista Verde, a água chegou com cor barrenta. O mesmo ocorreu no Chacras Avaí, na Zona Norte, e nos bairros Jardim Satélite e Cruzeiro do Sul, na Zona Sul. Boa tarde, meu amigo Niconini. Aqui é o Tônio, do Jardim Cruzeiro do Sul, de São José dos Campos. A nossa água está voltando devagar. Está um pouco fraca ainda, mas está voltando. Graças a Deus chegou a nossa água aqui. Estamos voltando. A coloração estava um pouco mais escura, mas já tá melhorando a coloração, ó, já está mais clara. Mas a situação ainda não foi resolvida em toda a cidade. No residencial 31 de março, na Zona Sul, as torneiras continuam secas, o que ainda preocupa os moradores. E aí, meu amigo, minha amiga, voltou a água aí na sua casa? A gente viu alguns relatos aí que foram chegando, né? Aqui no nosso WhatsApp, e eu conto também com a sua participação aqui no nosso WhatsApp, porque é um absurdo, né? Tem gente que está sem água desde segunda-feira à tarde, e o pior, foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa, porque havia um aviso formalizado da Sabesp que ia faltar água na tarde de terça-feira. E aí o pessoal não tinha se preparado na segunda e muita gente chegou do trabalho, né? Chegou em casa à tarde, a hora que foi ver, não, agora eu vou
vou lavar a roupa aqui toda, vou usar água da rua, a caixa já não tinha mais água, né? E foi pego de surpresa. Esse foi o grande problema da operação realizada pela Sabesp para a troca de bombas, né? De captação de água do Rio Paraíba do Sul aqui em São José dos Campos. A própria Sabesp já reconheceu que, na verdade, estava planejado para parar a distribuição na terça-feira, mas na segunda foram começar o trabalho, fazer, né, o preparo para a troca, e alguma coisa deu errado lá, deu ruim, deu grosope. E com o grosope os caras então já para tudo de uma vez. Mas aí pegou o povo sem água, deixou o povo na saudade, e o povo aqui de São José ficou bravo demais, né? A Sabesp já deu entrevistas aí na hora do almoço, em outros jornais, falando de 95% de água. Vamos com o Douglas, cadê o Douglas? O Douglas está lá na redação. Douglas, já tem novidades? A Sabesp está falando o quê? Já chegou a 100%? Ou eu vou chamar mensagem daqui a pouco e a gente vai ter falta d'água ainda na cidade, hein? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Gente Vale. Alguns moradores ainda relatam desabastecimento aqui em São José dos Campos, Nicolini. Como a gente atualizou essa situação na hora do almoço, de 95% das casas com água restabelecida aqui na cidade, de acordo com a Sabesp. A gente acabou de entrar em contato com a assessoria, essa previsão segue mantida, ou seja, 5% da cidade ainda está sem água, Nicolini. Recapitulando todo esse capítulo que envolve a falta de água em São José dos Campos, na última sexta-feira, a Sabesp, companhia de água que atende a cidade de São José dos Campos, informou que iria realizar uma manutenção de modernização no sistema de captação de água do Rio Paraíba, que atende cerca de 70% da cidade. Mais de 400 mil moradores são atendidos por esse sistema que, de acordo com a Sabesp, iria passar por uma modernização entre terça e quarta-feira, Nicolini. Porém, na segunda-feira ainda, quando a gente estava aqui no Brasil Gente Vale, por volta das 5h30, 6 horas, dezenas de mensagens já começaram a relatar falta de água em São José dos Campos. Nós entramos em contato com a Sabesp, que informou que durante a preparação para a manutenção nesse sistema, houve um problema e essa manutenção foi então antecipada, interrompendo já o abastecimento na segunda-feira para 70% da cidade. Esse problema se estendeu pela segunda, terça, quarta e hoje chega na quinta-feira, com casas ainda sem água na cidade, Nicolini. A gente conversou ontem com a Sabesp ao vivo, aqui no Brasil Gente Vale, que relatou que essa modernização já foi concluída. Porém, agora esse sistema de interligação, de captação de água já está funcionando e a água agora está correndo para as adutoras, que posteriormente levam a água até os reservatórios e assim a água chega na casa dos moradores da cidade. A gente coletou uma entrevista com a Gabriela Clédia Azeredo, que é gerente regional da Sabesp, que deu mais detalhes sobre quais são esses bairros, esses 5% que ainda estão sem água aqui na cidade de São José dos Campos. De acordo com ela, são bairros da parte mais alta da cidade, norte e sul, onde essa água ainda vai chegar ao longo do dia. Vamos ouvir. Atualmente a gente está com 95% de São José já abastecido, já restabelecido. Os 5% é com relação às pontas ali mais altas da região norte e região sul. Então a gente está falando de 5% da população, mas a gente também já está disponibilizando caminhões-pipa. Acredito que até o final da tarde a gente já tenha restabelecido também para essa população. Portanto, essa previsão segue mantida. De acordo com a Sabesp, até o final da tarde, começo da noite, toda a cidade já deve estar com água novamente. As partes altas da zona norte e sul, esse restabelecimento do abastecimento de água está sendo feito de maneira gradual. De acordo com a Sabesp, essas bombas que levam a água até a parte mais alta da cidade estão fazendo o trabalho. Portanto, você, meu amigo que está acompanhando o Brasil Gente Vale, que mora na zona sul e norte, de acordo com a Sabesp, esse serviço deve ser normalizado na parte de hoje. A gente também conversou, Nicolini, com a Sabesp para falar sobre a água barrenta que está chegando na torneira de grande parte dos moradores da cidade. A gente recebeu diversos relatos, como a gente viu agora há pouco, ou da água pipocando, né, chegando aos poucos, ou de uma água com coloração barrenta. A Gabriela Clédia Azeredo também explicou o porquê isso acontece, também como os moradores devem lidar com esse problema. Vamos ouvir. Ainda pode haver algumas alterações devido ao fato de que quando a gente esvazia o sistema, toda a tubulação ela passa a ficar sem água.
E aí as substâncias que ficam em torno dessa tubulação, elas acabam cedendo, ficando um pouquinho ali parada. Quando a gente retoma o nosso sistema, toda essa substância ela acaba sendo carregada pela água. Então a primeira mensagem que eu tenho para passar é assim, é uma situação temporária e ela vai ser passageira, então ela vai normalizar. O tratamento de água que é feito, ele está nos estados e portarias que são necessários, tá? Toda portaria é estabelecida e atendida. Só que no momento que a gente fala que chega para tubulação, a gente precisa ter esse cuidado também com essas substâncias. Então, qual que é o procedimento aqui? Primeiro, a Sabesp ela vai realizando descargas ao longo da cidade para que a tubulação pública ela fique sem essas substâncias e aí a gente consegue voltar à coloração normal da água. Para as residências, a gente indica para a população que abra a torneira, deixa a água ali escorrer um pouco, que essa cor aos poucos vai voltando. Mas é importante também falar que a água que está ali sendo oferecida, ela é pronta para consumo, só que devido à coloração não estar mais adequada, a gente pede para ser descartada e na sequência ela já vai ser restabelecida de forma normal. Está aí a gerente regional da Sabesp informando que apesar da coloração da água, de acordo com a companhia, essa água é potável. Ela informa que deve ser feito ali um procedimento para descarte dessa água. Inclusive é por isso que a água não é liberada de uma vez só, porque de acordo com a companhia, esse processo de restabelecimento vai sendo feito em partes para melhoria da coloração. Para finalizar, então, Nicolini, a Sabesp informa que 95% da cidade, mais de 150 bairros já estão com a água nesta quinta-feira. Esse processo vai ser normalizado ao longo do dia. A companhia informa que novas manutenções desse porte, manutenções diretas na rede de captação do Rio Paraíba, não serão mais realizadas, pelo menos nos próximos meses. A Sabesp tem um programa, um pacote de melhorias na cidade que contempla cerca de 29 milhões de reais e, de acordo com a companhia, manutenções desse porte, que atingem mais da metade da cidade, já foram concluídas e não serão realizadas novamente, pelo menos nos próximos meses. Nicolini? Não, também, pelo amor de Deus, né? Se falar pro povo que tem uma outra parada dessa, tem gente há 4 dias sem água, o povo muda de cidade. Né? Porque a coisa tá feia. A coisa tá feia demais. A gente entende as explicações aí da diretora da Sabesp, aqui de São José. A gente falou aqui já com o diretor regional, tudo bem. Mas não pode ter outra mesmo, né? Não tem jeito, não tem explicação para ter uma coisa dessa novamente. Realmente o povo foi pego de surpresa e está muito bravo. A gente já vai abrir o zap para o povo participar. O povo já está mandando mensagem, o Douglas vai separar algumas e volta daqui a pouquinho, né, Douglas? Com informações aí do zap também. Obrigado ao Douglas Cruz, direto da redação, ao vivo, aqui na tela do Brasil Gente Vale. O Douglas, que é o nosso editor, que fecha comigo aí o Brasil Gente Vale todas as tardes. E está ali na retaguarda, né? Ele que acaba recebendo as mensagens junto com o Bigode, a dupla, né? Douglas e Bigode, a dupla que está ali recebendo as mensagens para que a gente mostre aqui na tela da Band. Então eu quero saber, você aí que está assistindo, voltou a água aí, que hora que voltou? Faz vídeo, faz foto, né? Limpou a pia, deu descarga, tomou um banhão, né? Aquele banho gostoso, que tá tomando banho de canequinha, tem gente que tá tomando banho de canequinha 3 dias. Hã? Banho de canequinha, paninho úmido, só na gambiarra, né? Aí é complicado, não aguenta mais. Então, vamos acompanhar já as mensagens do povo que tá chegando aqui no zap do povão. Outro assunto que eu quero a participação do povo, eu quero saber a opinião de todo mundo. Assunto que a gente está acompanhando de perto, que mexe com você, cidadão de Taubaté. Alô, Taubaté! Aliás, eu queria mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Crisante. Aquele abraço! Um abraço pro Crisante, craque de bola, craque de samba e craque de amizade. Meu brother, grande Crisante, encontrei com ele hoje bem, né? Tá com a saúde em dia, fazendo exames de rotina. Eu também estava lá fazendo meus exames de rotina, encontrei o Crisante, a esposa, a família toda, encontrei a Gorete, ex-vereadora, ela está sempre ligada com a gente também. Foi bom encontrar esse pessoal todo. Meu abraço para o Crisante lá de Taubaté, com quem eu tive o prazer de ser parceiro numa marchinha de carnaval lá no Festival de Quiririm. Isso já tem uns 10 anos, né, Crisante? Foi gostoso demais. Vamos fazer outra para o ano que vem, hein, Crisante? Aquela foi boa, ficou entre as 10 lá.
Vamos fazer outra pra gente colocar no próximo ano. Um abraço pro Crisante, craque de bola, jogou no meu Santos Futebol Clube, só do lado do Edson. Ele estava por meio da história quando o Pelé veio estudar em Taubaté, sabe dessa história? Pelé veio fazer Madureza em Taubaté e o Crisante estava por meio. Outra hora eu conto essa história aqui. Mas falando de Taubaté, vamos falar do Agamute. O Hospital Municipal Universitário de Taubaté, que lá em Taubaté pro povo é o Hospital Escola, né? É o jeito que o povo lá de Taubaté chama o hospital. O contrato temporário com a SPDM, que é a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, foi assinado ontem. Aliás, nós demos em primeira mão no Band Cidade, segunda edição ontem, essa notícia. Você que se liga na Band já sabe disso. A atual organização social deixa o hospital no dia 1º de agosto, que é a Santa Casa de Chavantes. A SPDM vai assumir emergencialmente, tem uma licitação na rua. Vamos explicar tudo na tela do Gente. A SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, vai assumir a gestão do Hospital Municipal Universitário de Taubaté a partir do dia 1º de agosto. O contrato emergencial já foi assinado, segundo a Prefeitura, e vai garantir o funcionamento da unidade até a escolha da nova organização social responsável pelo hospital. Nicoline, desde 2024, o Agamute era gerido pela Santa Casa de Chavantes, mas o contrato, que termina no dia 31 deste mês, não foi renovado pela Prefeitura. Segundo a administração municipal, a decisão foi tomada depois de alguns apontamentos do Tribunal de Contas do Estado. A gente lançou mão de encerrar o contrato com a atual gestora, que é o Grupo Chavantes, e foram eleitas, após um ranqueamento, a solicitação de interesse de 3 entidades, da qual a SPDM, que é a maior entidade do país, se manifestou favorável para fazer essa gestão nesse período intermediário aí. Foram analisados os documentos, as propostas, e viram que vinha de acordo, de encontro com aquilo que a gente está necessitando nesse momento para atender a nossa população. Com a mudança definida, a Prefeitura deu início ao processo de transição da gestão. Representantes do município, da Santa Casa de Chavantes e da SPDM se reuniram nesta quinta-feira no Agamute para alinhar as etapas da troca de administração e evitar impactos no atendimento aos pacientes. A contratação da SPDM é temporária. O município informou que a entidade apresentou um plano de trabalho técnico e foi considerada habilitada para assumir a gestão nesse período. Enquanto isso, a licitação que vai definir a gestora em caráter definitivo segue em andamento. A abertura dos envelopes está prevista para o dia 2 de setembro. Esse processo de transição ele se iniciou hoje, exatamente às 9 horas da manhã. Tem sido um processo amistoso, extremamente técnico, pautado nas boas práticas, para que a gente, em momento nenhum, deixe de causar algum tipo de desassistência a qualquer paciente que seja atendido nesse momento de transição, e também dando tranquilidade a todos os funcionários que aqui trabalham, que terão seus empregos garantidos. Olha, o Dr. Carlo é muito experiente, né? Médico experiente, e o secretário tem sempre nos atendido, tem esclarecido e falou aí das duas coisas que nós aqui não abrimos mão. Primeiro, o atendimento para o povo. Pode mudar, a prefeitura acha que é melhor mudar, tá bom, beleza, tá tudo certo. Pode mudar que não tem problema, mas não pode deixar parar o atendimento, né? Não pode parar o atendimento, que é importantíssimo. E a outra coisa que é tão importante quanto é o emprego do povo que está lá. Não pode deixar o povo na mão, né? Não pode querer mudar a empresa e sobrar para o trabalhador, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? O corpo clínico, o pessoal que trabalha no apoio, na faxina, na cozinha, na limpeza e tudo mais. O hospital tem muita gente que trabalha, porque para botar um hospital para funcionar não é bolinho, não é fácil. E tem que ter muita seriedade nessa hora. E o que a gente está vendo até aqui é que parece que a prefeitura está tendo seriedade. E é o que a gente espera. Nada menos do que isso. Que tenha seriedade com a coisa pública e com o povo. Porque tudo isso aqui só é importante por causa do povo. Porque o cidadão só é eleito político por causa do povo.
Então tem que respeitar o povo que precisa de atendimento de saúde, que precisa de educação, que precisa de transporte, que precisa do serviço público de qualidade, porque o imposto tem que pagar. É que nem a água. O povo está esperneando 3 dias sem água em São José, 4 dias, com toda razão, porque se atrasa um pouquinho para pagar a conta, eles cortam. E a água é um bem ultra essencial. Ultra essencial. E a saúde também. Porque o Brasil pode ter 1000 problemas. Mas o Brasil tem serviço público de saúde. Se você que está me assistindo aí em qualquer confim dessa região metropolitana, se tiver um piripaco, você vai aí, você chama UPA, postinho, pronto atendimento, o que você quiser, você vai ser atendido de graça. De graça. Atendimento do SUS é de graça. É de graça. Ah, o SUS é no... Mas atende. Vai lá nos States. Fica doente lá nos States pra você ver o quanto você vai gemer na saúde. Não tem serviço assim não. Vai lá na Inglaterra, ver se tem de graça. Não tem. Vai lá na Alemanha. Não tem. Só tem aqui. Jabuticaba. SUS. Com todos os seus problemas. E a gente está aqui para cobrar melhoria. Porque não é de graça. É de graça para quem chega lá doente. Mas a gente paga no imposto que a gente paga. E é uma pancada o imposto que a gente paga. Isso não pode ser negado. Mas esse serviço público de saúde tem que ser bom, tem que ser o melhor possível e não pode sobrar para o povo. E é isso que a gente está acompanhando. Então, boa sorte para esse PDM que vem aí. A gente está acompanhando tudo de perto. Se você quer atendido aí, eu quero você no Zap. 997-6350-60. Contando como é que tá, você que tem ido lá. Porque também o pessoal tá falando, tá fim de feira, não tem não sei o quê. Quero saber. Manda aqui, porque a voz do povo aqui o povo fala mesmo. Ele não passa pano pra ninguém, não. O povo aqui tem voz ativa e você faz o programa comigo. 997-6350-60. É o Zap do povão. Quais as primeiras mensagens de hoje, vai? O Mauro de Taubaté. Nicolini tem 50 anos, nasci em Taubaté. Sempre foi uma bagunça aqui, ninguém leva a sério a saúde, infelizmente. É a verdade. O Mauro tá bravo, hein, Mauro? Obrigado pela audiência. A Maria de São José. Agora, 5h21. Nada de água aqui no residencial Sol Nascente, no Oriente. Falei que o Oriente estava com problema? Falei que o Oriente estava com problema? Idosos acamados estão sem banho há 3 dias, Nicolini. Não há quem suporte viver nesse deserto. Olha a situação registrada pela Mara Maria. Tomara que a água esteja chegando. Mara, se chegar, manda mensagem de novo. Estou na torcida. É o que nos resta agora, é torcer. A Genilda, Jardim Imperial, também não voltou a água. Poxa, fizeram um procedimento inadequado sem avisar a população. Engraçado é que a conta não para de chegar, né? Quem vai pagar isso, hein? Isso eles não pensam, não pensam. Quem vai pagar é nós mesmo, viu, Genildo? É sempre assim. O Enio, Nicolini, boa tarde. Aqui no Jardim América, Zona Sul, próximo do Shopping Oriente, água só na torneira da cozinha. As torneiras do lado externo da casa não tem nenhuma gota, isso porque o Enio, pelo jeito, tem caixa ainda, tem água na caixa, né? Obrigado, Enio. Daniele, povo joseense, Vila Maria no centro sem água. Ontem voltou por volta das 4 da tarde, mas hoje acabou de novo. Diz a Daniele. Alô, Vila Maria, os bairros mais tradicionais aqui de São José. Nossa audiência é fantástica. Obrigado, Daniele, pelo seu relato. A Lucília, Nicolini, moro no Morumbi, Zona Sul. Minha rua 22. Ainda estamos sem água e revoltados. Tem que estar mesmo, acabou segunda, gente, é quinta. O povo não aguenta mais tomar banho de canequinha, compra água para fazer comida, é absurdo. Obrigado, Lucília. O Fernando Aguiar, boa tarde, acabou novamente aqui no centro, diz o Fernando. Então começou a voltar ontem à tarde em alguns lugares, mas está intermitente, ó. Em alguns lugares voltou, já acabou de novo. Essa é a realidade dos fatos. Tem que entender, viu, produção? Com a Sabesp aí, por que voltou e desvoltou. Desvoltou é bom, hein? Voltou e desvoltou em alguns lugares aqui em São José. É coisa de louco. Coisa de louco. Tem que entender, o povo quer saber e a gente tem que explicar, né? Boa tarde, Nicolini, diz o André. Aqui no 31 de março a gente tem o Salão dos Cabeleireiros.
Tô lavando o cabelo com o resto da caixa d'água. Tá difícil. Ô André, ainda bem que você está conseguindo continuar a trabalhar, porque a gente mostrou aqui vários comércios da cidade que tiveram que se adaptar sem água. Né? Boa sorte aí no seu negócio. O Léo. A Léo. Leonilda. Cruzeiro do Sul, aqui em São José. A água chegou, mas acabou de novo. E aí ninguém merece. Já já eu vou colocar mais mensagens, e tem mais mensagens desse assunto. Vem comigo aqui agora. Vem comigo aqui agora. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Presta atenção, eu tenho um recado agora para você. Sensacional. Você que está me assistindo aí em toda a região, presta atenção. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Brasil Gente Vale o Adriano, que é gerente da Honda Dream, que é uma das lojas do Grupo Universo Honda. Adriano, prazer tê-lo aqui. Obrigado pela presença. Nicolini, prazer imenso. Grupo Tô quase Universo. contratando o Adriano, hein? Olha o vozeirão do Adriano. Na hora que eu encontrei ele lá fora, eu falei assim, ó, Adriano, já vou deixar você aqui, porque o vozeirão é bom, viu, Adriano? Tudo bem? Precisamos falar para vender, meu amigo. Lógico, e fale bem. Fale do Grupo Universo Honda. Eu tenho o privilégio, Nicolini, de ser o representante da Universo Honda Dream. A Honda Dream, Nicolini, é uma loja com as motos premium do Grupo Universo. É uma loja temática. Ela fica ali dentro do Aquários Open Mall, Opa. ali onde tem o Oba, ali na beira do Anel Viário, ali Sim. nas margens do Anel Viário. E lá eu só tenho da CB500 para cima. Então, CB650, CB1000 Fireblade, Goldwing. Estamos para receber uma Goldwing, que é a maior motocicleta produzida em linha de produção no mundo. É uma motocicleta que tem, para você ter ideia, marcha ré, airbag. A motocicleta é fantástica. Vamos estar noticiando nas nossas redes sociais o lançamento dela. Lá nós temos várias motos de test ride. E fazemos passeios e fazemos evento. Viu, gente? É uma test loja pra- ride. De moto é test ride, não é test drive, é test ride. Olha que sensacional. Essas motonas, dá para dar um rolê nelas lá? Nicolini, eu tenho quase todas. Eu tenho lá pelo menos 8 unidades de CB500, a NC 750, a Transalp 750, a Africa Twin. Nós temos todas essas motos para fazer test ride. E o test ride lá não é para você dar uma voltinha no quarteirão. Lá a gente organiza passeios. Opa! Por exemplo, o último passeio nós fizemos para Caraguatatuba. Então você tem a intenção É de comprar isso, uma hein? moto, você tem a chance de antes de comprar, ir lá, escolher a sua, emprestar lá. Nós vamos te emprestar a moto para você ir com a moto que você está pensando em comprar no passeio com a gente. Então você faz um verdadeiro test ride. Aqui com a gente não tem esse negócio de dar uma voltinha no quarteirão, Que senta na legal. moto, não pode ligar. Lá você sente, experimenta o produto no uso real dela. É extremamente prazeroso. É uma loja para quem é apaixonado por motos. Sim. E é uma loja que a gente fala que é a realização de um sonho. Lá você não comprou uma moto, você realiza um sonho. São motos, é um alto presente. E é isso, Adriano, que você está falando, são motos de alta cilindrada, motos geralmente estradeiras, né? Por isso que os passeios são na estrada, esses rides que são feitos são sensacionais. Meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, né? A moto é um sonho de consumo eterno, não tem idade moto, né? Tem a moçada de 18 anos que pega as motos pequenas, e essas motos que a gente tem lá na Dream, tá? Que o Adriano está falando, para você que está aqui, né? Já com a vida mais feita e agora quer ter a sua moto para passear com a patroa, para dar aquele rolê, para passear de fim de semana, para pegar a estrada. Olha, sensacional. O QR Code da Honda Dream está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular. Fale agora com o pessoal da Honda, tá? Você não vai se arrepender, vai fazer o melhor negócio. Segue o Universo Honda no Instagram, é o @Universo Honda. Segue lá também. Olha, já acessa aqui o QR Code, está aqui na sua tela, aponta o celular e olha, se puder, passa lá no Aquários Open Mall, fala com o Adriano, tá lá, né, Adriano? Tenho o prazer de estar lá, tenho nossos colaboradores, tem os outros vendedores time que trabalham todo? lá, mas eu estou lá quase todos os dias, eu estou por lá. Bom demais, passa por lá, você não vai se arrepender, Adriano, se arrepender. Adriano, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. E olha, se der alguma coisa errada lá, você volta aqui com esse vozeirão que a gente contrata, tá bom? Deixa eu aproveitar um instante do Fala. senhor, pedindo aproveitar aqui um momento que a gente está aqui com vocês. E todos os clientes que fizeram revisão com a gente também essa semana, normalmente, Nicolini, a gente faz uma ducha de cortesia para todo mundo. Essa semana Que saiu todo mundo sem ducha. Está prometido para todo mundo que fez revisão no Grupo Universo com a gente aqui de São José essa semana. Volte na próxima semana, se Deus quiser,
com esse problema restabelecido. Tem a ducha grátis, a ducha de cortesia lá. Espero que vocês entendam a gente. E deixa eu pedir uma outra gentileza, que se eu chegar em casa hoje e eu não falar isso, eu não entro em casa. Aproveita que a primeira vez você pode tudo. Minha esposa Fabiana é fã demais do senhor. Que maravilha. Se eu não der esse recado, ela não deixa eu entrar em casa. E vou... Aniversário dela hoje. Oxe, fecha nele aqui. Preta, um beijo. Manda um beijo pra patroa. Te amo, meu amor. Tamo junto, daqui a pouco eu tô aí com o bolo, me espera. Aí, obrigado, Adriano. Obrigado, prazer em tê-lo aqui. Mande um abraço para a Fabiana e os parabéns para ela. Obrigado, e que ela querido. continue na nossa audiência. O Adriano vai voltar aqui outras vezes, tenho certeza, para falar da Universo Honda sensacional. Acesse, conheça e vai dar o seu rolê, meu amigo. Vento no rosto, é outra coisa, hein? Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalinho comercial agora. Não sai daí que é rapidinho. Rapidinho eu volto, tem muita notícia. Vou falar do caso dos irmãos de Cunha daqui a pouquinho. Antes eu mostro Taubaté. Ao vivo, já está escurecendo em Taubaté. Ao vivo, Taubaté, 6 e 5, 20 graus, eu volto já. Na Ultrafarma você economiza de verdade. Dá uma olhada. Você ia gastar quanto se fosse comprar em Bauru isso aqui? 500 conto ou mais. E aqui você acha que você vai gastar quanto? 250, mais ou menos. O que o Sidney Oliveira, a Ultrafarma, faz pra mim, nossa, não tenho palavras pra me expressar. Que vai sair 300, lá eu ia pagar uns 700 conto. Graças à Ultrafarma, a gente consegue tomar os remédios. Acesse ultrafarma.com, o aplicativo ou na Mega Loja. Um 1039 Estéreo Valley. Neste inverno, a Band Valley chega a Campos do Jordão para deixar a estação ainda mais especial. Venha conhecer o Espaço Band Inverno na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. Um ponto de encontro com experiências, conteúdo e ativações especiais. Band Inverno, a estação mais charmosa do ano, começa aqui. Oferecimento Café Três Corações. Antes de tudo, siga o coração. Brasil Urgente Vale de volta ao vivo com atualizações importantes sobre o caso de uma mulher de 30 anos e do companheiro dela, que são investigados por violência. E se não bastasse isso, tortura. Sabe contra quem? 4 crianças. O caso é da zona rural de Cunha. O Matheus Agostinho está ao vivo e chega agora com mais informações. Matheus, seja bem-vindo, boa noite. Esse caso a gente falou ontem aqui. É absurdo, a polícia está em cima. Quais as novidades? Conta pra gente. Boa noite, Matheus. Oi, Nicolini, boa noite para você também e para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale de hoje. Pois é, ontem a gente mostrou este caso que chamou muita atenção aqui na nossa região, caso que aconteceu no município de Cunha, onde esta mulher de 30 anos de idade, junto com o parceiro dela, estão sendo investigados pela violência doméstica contra essas crianças. Nicolini, triste caso que aconteceu aqui na nossa região. O caso que passou a ser investigado pela Polícia Civil depois que o pai das vítimas identificou sinais de agressões durante o período de férias dos filhos. Na noite de ontem, a Prefeitura de Cunha emitiu uma nota a respeito deste caso. Segundo o município, as crianças moram na zona rural de Cunha, mas estavam em Cachoeira Paulista para um período de convivência familiar quando a suspeita de violência veio à tona. Por causa disso, o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Cachoeira Paulista. Como os fatos investigados teriam acontecido em Cunha, o caso foi encaminhado para a Polícia Civil responsável pelo município. Então a gente veio explicar também um pouco os trâmites legais deste caso que continua em investigação. A Prefeitura, por meio de nota, também informou que o processo ocorre em segredo de justiça, que todas as medidas de proteção às crianças foram adotadas e que os conselhos tutelares de Cachoeira Paulista e também de Cunha acompanham o caso de perto. Por fim, o município reafirmou o compromisso com a proteção das crianças e adolescentes e diz que vai continuar acompanhando essas investigações. Nicolini, lembrando para o pessoal de casa que nos acompanha, segundo o boletim de ocorrência,
crianças relataram à Polícia Civil uma série de agressões físicas e também maus tratos que, de acordo com os depoimentos, teriam sido praticados pela mãe e também pelo padrasto. Elas também contaram que sofriam castigos, ficavam sem alimentação adequada e chegavam a ser deixadas sozinhas durante a noite. As vítimas foram atendidas na Santa Casa da cidade e, segundo o boletim de ocorrência, o médico identificou lesões compatíveis com agressões. Depois, as crianças foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal, onde realizaram mais exames ainda, Nicolini. A Secretaria da Segurança Pública também foi procurada pelo jornalismo da Band Vale devido à gravidade, destes fatos que são investigados e, segundo nota da Secretaria de Segurança Pública, eles informaram que a mulher e o companheiro são investigados pelos crimes de violência doméstica e tortura e que durante a apuração a Polícia Civil também identificou que a mãe possui um registro anterior por ameaça relacionado a uma disputa pela guarda dos filhos. Este documento foi anexado ao inquérito que continua então aberto na Delegacia de Polícia Civil que cuida da cidade de Cunha, Nicolini, para realmente eles investigarem tudo o que aconteceu com estas crianças. Mas, como eu disse, foi um caso realmente muito grave que continua a investigação então aqui na nossa região e o Brasil Urgente Vale acompanha todos os próximos passos a respeito da investigação aqui de perto e a gente passa, claro, todos esses detalhes para o pessoal que nos acompanha. Perfeito, Matheus, perfeito. Matheus, se tiver um problema com o sinal dele aí, vamos tentar restabelecer. Eu acho que ele passou o recado, né? Tá todo mundo acompanhando esse caso de perto e a gente também, porque é um caso no mínimo escabroso. A gente saber que criança foi violentada, torturada pelo padrasto, né? Padrasto envolvido, mãe, a polícia está investigando tudo e a gente vai acompanhar tudo de perto. 611-997-63-50-60. Enquanto você manda mensagem, eu venho com novidades do caso Berenice. A Berenice é aquela cozinheira que trabalhava em Ubatuba e foi encontrada morta na Serra d'Água, em Angra dos Reis, entre Barra Mansa e Angra dos Reis. A polícia encontrou o corpo. A Polícia Civil cumpriu novos mandados de busca e apreensão no bairro onde Berenice trabalhava, que é a região do Ubatumirim. Um celular e um gravador foram apreendidos. Duda Vasconcelos, ao vivo, timaço de jornalismo da Band Apostos nesta tarde. Bem-vinda, Duda, boa noite para você. Quais os detalhes que chegam do litoral, hein? Oi, Nicolini, ótima noite para você, para quem acompanha a gente no Brasil Urgente Vale dessa quinta-feira. A Polícia Civil, então, se encaminhando para o final desse inquérito policial que apura a morte da Berenice. Novidades essa semana é que mais um mandado de busca e apreensão foi cumprido lá no sertão do Ubatumirim, não só na casa da patroa, mas também, segundo fontes, na casa de vizinhos ali da região. Vale destacar que a polícia nos falou com exclusividade na segunda-feira que acredita que há outras pessoas envolvidas no crime, né? A patroa é a principal suspeita, mas a Polícia Civil acredita que ela recebeu ajuda de outras pessoas e agora, nessa quarta-feira, ontem, então, mandados de busca e apreensão cumpridos em outras casas no sertão do Ubatumirim, não só na casa da patroa. A Berenice morava numa edícula, num puxadinho ali também desse complexo da patroa, porque ela tinha uma pizzaria, um pet shop, um mercado, a casa dela e esse puxadinho onde também morava a Berenice. Polícia Civil de São Sebastião, Delegacia Seccional de São Sebastião é quem faz as buscas, junto da equipe de perícia de Caraguatatuba, da Polícia Civil de Caraguatatuba, estiveram nessa quarta-feira, então, cumprindo esses mandados de busca e apreensão e foram apreendidos um celular e uma filmadora, um gravador de vídeo. A polícia não destacou de quem pertence esse celular e essa gravadora, só que eles foram apreendidos e estão em Caraguatatuba agora para passar por perícia. Outra novidade bastante importante, Nicolini, é que a patroa de 46 anos, principal suspeita dessa morte da Berenice, foi ouvida novamente. Como nós também falamos aqui na segunda-feira com o Dr. Tadeu, delegado responsável pelo caso, a patroa não havia sido ouvida desde que o corpo foi encontrado. E vale destacar que a gente também conseguiu essa informação de que enquanto o corpo não havia sido encontrado, a orientação do advogado de defesa era que a patroa permanecesse calada em todos os depoimentos. Ele até dizia que se não há corpo, não há homicídio. E agora, então, na terça-feira, a patroa foi ouvida novamente, foi questionada. A polícia, para não divulgar dados do processo, ainda é um inquérito em andamento, não quis discriminar. Vamos acertar o sinal do povo aí, né? Que o povo tá com o sinal ruim. Refaz o sinal da Duda, ela estava no meio da explicação, tá? Refaz o sinal da Duda, por favor, para ela trazer as informações. Derruba, sobe de novo, belezinha, em alto e bom som.
né, para que a gente possa entender sobre a investigação da polícia que está continuando, esse caso que é escabroso, né? E agora a principal acusada do caso, então resolveu abrir o bico, resolveu falar, né? Então teve um novo depoimento e ela resolveu falar porque ela estava permanecendo em silêncio, que é um direito dos acusados, né? É um direito dos acusados, isso está na lei, né? Eles têm direito de permanecer em silêncio durante os depoimentos, até porque ninguém é obrigado a realizar provas contra si próprio, tá? Tudo isso está na lei, gente, não estou inventando nada aqui, é só para a gente esclarecer, né? Tudo isso está na lei, né? Então, a expectativa é justamente desse novo depoimento e a polícia vai fechando o cerco, colhendo as informações na tentativa de se comprovar a participação das pessoas nesse crime. A dona Berenice morreu, a dona Berenice foi assassinada. Quem assassinou a dona Berenice? Realmente foi a ex-patroa? É isso que a polícia vai, com as investigações, esclarecer. E se foi, vai ter que cumprir a pena e responder pelo crime bárbaro e brutal. Essa é a vítima que você está vendo aqui na tela do Urgente. A Duda está de volta. Duda, você estava falando do novo depoimento, então, agora. E a principal acusada resolveu falar porque ela estava usando o direito de ficar em silêncio e não criar provas para si própria ou contra si própria. Nesse caso, ela falou, o que ela falou, o que a polícia informou? Por favor, Duda. Nicolini, o que eu consegui apurar informalmente, a polícia não quer dar muitos detalhes para não atrapalhar o prosseguimento das informações, é que ela respondeu algumas perguntas, outras perguntas não, sempre bastante orientada pelo advogado de defesa, que está bem próximo a acusada nesses depoimentos, mas ela respondeu a algumas perguntas porque são muitas incongruências do que ela havia falado antes do corpo ser encontrado e agora com o corpo a história é outra. Ela foi ouvida na terça-feira, mas ontem, além desse mandado de busca e apreensão, que muda também a história, complica pro lado da patroa, é que vocês vão se lembrar que a caminhonete dela foi apreendida junto do momento em que ela foi presa, a caminhonete que foi crucial para localizar o corpo da Berenice, e quando foi jogado o luminol, que é uma substância que reage com sangue, ele brilhou. Mas como o Dr. Tadeu havia nos dito na segunda-feira, ainda não havia um laudo oficial da perícia e esse laudo saiu na tarde de ontem e aponta que o sangue encontrado nos bancos do passageiro do carro da patroa são sangue de humano. Ainda agora tem que bater com os dados do IML, DNA da Berenice, mas é outra prova que complica a situação, então, dessa patroa, porque no carro dela, em que ela estava dirigindo, foi encontrado sangue humano e a data ali de ressecamento desse sangue bate com a data do desaparecimento da dona Berenice. Então, a novidade é que ela falou algumas coisas, não respondeu todas as perguntas da Polícia Civil, mas ainda não foi confrontada quanto ao fato de a confirmação do sangue no carro dela ser um sangue humano e datado, né, com a data parecida do momento em que a Berenice desapareceu. Também consegui apurar pelas redes sociais com a filha da Berenice que o IML vai liberar o corpo. Ela estava no IML de Angra dos Reis, onde o corpo foi encontrado, vai liberar e a cerimônia de velório e sepultamento da Berenice vai acontecer nesse sábado agora, às 8 horas da manhã, na capital paulista. Porque a Berenice não é de Ubatuba, ela e a família moravam em Igaratá, mas os filhos ficaram mais velhos, foram para a faculdade. E ela, numa aposentadoria ali, queria viver perto da praia, foi para Ubatuba, encontrou essa oportunidade de trabalho, onde ela ia morar e trabalhar no mesmo lugar, perto da praia, e estava ali vivendo uma espécie de aposentadoria, mesmo trabalhando. Foi quando tudo isso aconteceu. Mas toda a família da Berenice mora em São Paulo, por isso é que ela vai ser sepultada, então, no sábado. Isso nos indica também que se o IML vai liberar o corpo, é que os exames e os laudos foram finalizados. A polícia ainda não divulgou o que é que dizem esses laudos, só diz que é mais uma ferramenta importante para um novo depoimento da patroa, porque agora a gente sabe que o sangue é humano, com esse laudo do IML consegue ver se esse sangue bate com o sangue da Berenice, por DNA, são vários processos, e também vai determinar a causa da morte. Três armas foram apreendidas na casa da patroa. 2 do marido, namorado, e uma da própria patroa.
as 3 com CAC, com porte legal, eles tinham porte para essas 3 armas, mas a polícia também já confirma que uma dessas armas é a mesma supostamente usada no crime, é a mesma que tem disparos nas 2 portas laterais do carro da patroa. Então agora tudo isso vai ser recolhido e a polícia segue buscando por novos suspeitos. Também pelo que eu apurei, a polícia acredita que tem mais 2 suspeitos que auxiliaram essa patroa a, enfim, matar a Berenice, desovar esse corpo em Serra d'Água, em Angra dos Reis. A polícia fala que está chegando no inquérito final. E aí sim, ouvir novamente a patroa para ver se ela vai falar, confrontada com mais e mais informações que não param de chegar e colocam ela cada vez mais numa situação delicada, porque todas as provas estão muito relacionadas a essa patroa, que foi a última pessoa a ver a Berenice com vida, e tudo indica que esses 2 outros suspeitos também deviam estar ali pelo sertão do Matumirim, até porque as buscas de ontem foram concentradas no sertão do Matumirim. Esse novo celular deve ajudar a trazer mais esclarecimentos também, outros dados periciais devem sair, o corpo deve ser liberado em breve do IML e a Berenice então vai ser velada, finalmente quase um mês depois, no dia 25 de julho, ela desapareceu dia 30 de junho na capital paulista, Nicoline. Aliás, para a gente fechar, Duda, ela está em prisão temporária, ou seja, de 30 dias, ela, se não houver o encerramento do inquérito até o dia 30, que é o dia do desaparecimento, ela pode ser colocada em liberdade. Pelo jeito, a polícia está correndo, como você diz aí, lá no sertão do Matumirim, que é onde havia a moradia das pessoas e dos envolvidos, o local de trabalho, a relação, e nos outros pontos, para propor uma prisão preventiva, que aí ela pode ficar detida até o julgamento do mérito do caso pela justiça. É isso, né? Ela não foi presa exatamente no dia 30, né? A patroa foi presa cerca de 2 semanas depois do desaparecimento, quando começaram a surgir pistas de que não era um desaparecimento qualquer e sim um homicídio. Então a gente ainda tem mais algumas 2 semanas para completar esses 30 dias, que vão ser contados a partir do momento da prisão temporária, não do desaparecimento. Foi o que o delegado havia me informado na segunda-feira, quando eu questionei também sobre esse período de prisão temporária. Então ainda há mais um respiro para a polícia concluir o inquérito, mas eles têm muita pressa. E me descreveram isso, né? Eles para, se for a patroa mesmo a culpada da morte da Berenice, ela permanecer presa, não só de maneira temporária. Duda Vasconcelos ao vivo, trazendo informações desse caso brutal de violência no Litoral Norte. Obrigado, Duda. A linha aberta para ela a qualquer momento. Ela volta com outras informações aqui. Você fica mais bem informado. Olha esse outro caso. A Delegacia da Infância e Juventude e a Guarda Civil Municipal de São José realizaram ontem uma operação contra o consumo de bebidas alcoólicas por menores de idade. Na tela. A ação foi realizada na noite de ontem, na Vila Ema, em São José dos Campos. Os agentes da Polícia Civil e da Guarda Civil Municipal foram até um estabelecimento comercial após uma denúncia da Prefeitura, que apontava a venda de bebida alcoólica para menores de idade. A ação durou toda a noite e flagrou 4 adolescentes consumindo bebidas alcoólicas. 2 jovens ainda foram detidos com drogas, maiores de idade. Os proprietários do local foram levados à delegacia, onde prestaram depoimento. Segundo a Polícia Civil, os responsáveis podem responder pelo crime de corrupção de menores e outras infrações previstas no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A investigação segue em andamento. Bom, em nota, a adega em que a operação foi realizada disse que o estabelecimento proíbe a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Os donos da adega compareceram à delegacia para prestar os esclarecimentos, foram liberados logo depois. Em nota, o estabelecimento afirma que está à disposição para colaborar com a investigação e que cumpre a legislação, especialmente as normas de proteção à criança e ao adolescente. Na manifestação, eles também afirmam que continuarão adotando medidas necessárias para garantir a segurança e a regularidade das atividades do estabelecimento, nada mais do que a gente espera. Um adolescente foi apreendido com mais de 3 quilos de maconha ontem à tarde em Guaratinguetá, na tela do Urgente. Policiais do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da PM, abordaram o menor no Santa Luzia e com ele 4 tijolos de maconha, além de porções da mesma droga. Ocorrência apresentada no plantão policial, ele segue à disposição da Justiça.
Já a Polícia Civil prendeu um homem de 21 anos suspeito de participar de um homicídio. Foi em março, no Getuba, em Caraguatatuba. Olha a imagem aí, ó. Segundo as investigações, ele teria agido com a ajuda de um adolescente. É brincadeira, né? A prisão foi feita na casa do suspeito ontem à tarde. Durante a ação, os policiais apreenderam objetos que podem contribuir para o andamento das investigações. A Polícia Civil informou que o caso continua sendo investigado para esclarecimento da participação dos envolvidos no crime. E um jovem de 21 anos morreu após passar mais de uma semana internado no Hospital Regional de Taubaté. O problema foi porque ele foi para lá. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado caído numa vala no bairro da Secap, em Taubaté, no dia 12, com ferimentos causados por arma de fogo na cabeça e no tórax. Mataram e jogaram na vala, mas ele não morreu. Foi socorrido, 11 dias internado, aí infelizmente ele não conseguiu resistir. O estado era gravíssimo, ele ficou inconsciente, não foi possível saber de nada. A polícia investiga o caso, que foi registrado no 1º Distrito Policial da cidade. E olha, daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho tem TBT, hoje é quinta-feira, meu povo! Hoje é dia de TBT! Ó, daqui a pouquinho tem TBT. Aqui no Brasil, gente, vai ter uma história hoje sensacional. Não sai daí que eu vou contar mais no final do programa. Agora, um caso que chocou o Taubaté e teve um desfecho na justiça na noite de ontem. O padrasto acusado de matar o enteado, um menino de apenas 2 anos, caso que a gente falou ontem aqui, foi condenado pelo tribunal do júri. 28 anos e 9 meses de tranca. Na tela. O Tribunal do Júri de Taubaté condenou o réu Igor Ortiz da Silva a 28 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato do próprio enteado, um menino de apenas 2 anos. O julgamento foi finalizado por volta das 8h30 da noite de ontem, no Fórum Criminal da cidade. O crime ganhou repercussão em fevereiro do ano passado, após a morte da criança. O padrasto foi preso em junho do mesmo ano, no bairro Araretama, em Pindamonhangaba. No início, o caso foi tratado como um acidente doméstico, mas, durante as investigações, a polícia passou a desconfiar da versão apresentada pelo padrasto, que afirmava que o menino tinha sofrido uma queda. No entanto, o laudo pericial apontou que a morte foi causada por um traumatismo craniano provocado por múltiplas lesões. O exame também identificou sinais de tortura no corpo da criança. Em nota, a defesa do condenado informou que recebeu a sentença, mas discorda da decisão. O advogado afirmou que a investigação apresenta falhas e que vai recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo para tentar reverter a condenação. É isso, o advogado faz a parte dele. Zap do Povo na tela, 997-6350-60, Maria de Taubaté. Tive ontem no Agamute, Nicolini. O almoço foi arroz, feijão e ovo cozido. Tá horrível a comida por lá, diz a Maria. Eita! Obrigado, Maria. Essa é a realidade, ó. Aqui a gente fala o que tá rolando, ó. Porque é o povo que fala. O André de Taubaté, boa noite. A SPDM está processando a prefeitura por falta de pagamento. Vai assumir o Agamute? Tô entendendo nada. Alguém pode ajudar? Isso é uma pergunta que nós vamos fazer. A hora que a gente pegar Sérgio Vitor, o secretário Carlos aqui, o prefeito. Viu, André? Fica tranquilo, que não escapa nada, não. O Ricardo, boa tarde. Aqui é o 4º dia sem água no Jardim Paineiras de São José. Ai, o povo tá sofrendo, hein, Ricardo? Tá fácil não. Obrigado. Neusmar de São José, Rio Comprido. Sem água até agora. Mais um bairro, ó. Esses 5% que não tem água rende, não, Sabesp? Que coisa, né? Mais mensagem, o Cláudio, meu xará. Nicolini, a água voltou suja, vou ter que pagar por essa água suja? Pergunta o Cláudio, tá? Vai mais mensagem, dá pra pôr mais? Vamos pôr mais. Põe mais. Selma, de São José, um pouco de água que tem na caixa, eu vou dar prioridade pra cozinha. E tomar malemar um banho. Olha aí, as garrafas PET de água, é bacia pra lavar as coisas. Olha, que situação, olha aí, ó. Chegou a aguinha da Selma, chegou devagar, né, Selma? Obrigado pela audiência. Vamos pro intervalo aqui, ó. Põe São José que tá sofrendo com a água. Põe São José aí, produção! Região Oeste, Avenida Cassiano Ricardo, 19 graus. Eu volto já. Qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir? Seguir o que tem aí dentro de você.
a sua verdade. Da sua vibração. Fazer a sua história. Foi isso que Três Corações fez. Seguimos o coração e criamos o café que entrou na história dos brasileiros. E no coração também. Para você seguir o aroma, seguir o sabor e todo dia se sentir pronto para seguir o coração. Três Corações, o café de quem ama café. Dizem que a alegria do humorista é fazer as pessoas rirem. Com a idade, eu ganhei uma outra alegria, viver com disposição e saúde. Por isso, eu tomo Algicartril, um remédio que sempre me ajudou a cuidar das articulações, melhorando minha mobilidade. Porque viver bem é se movimentar com facilidade e sem dor. Mais um caso de violência contra a mulher na nossa região. Que absurdo. A gente está com a campanha que a Band não se cala, você sabe disso, né? Mas antes de falar da campanha, eu vou falar desse caso, que dessa vez não foi um caso de violência física, mas um caso triste de assédio sexual que aconteceu aqui em São José, que está tendo os jogos regionais. A cidade está recebendo os jogos regionais, né? Aqui em São José. Esse caso foi ontem, né? Uma integrante da delegação joseense foi alvo de um assédio cometido por um integrante da delegação de Guarulhos. A repórter Duda Vasconcelos está de volta na Delegacia de Defesa da Mulher. Cadê a Duda? Coloca a Duda aqui comigo. Tem a Duda, tá aqui? Cadê a Duda? Ao vivo com informações. É você, Duda. Boa tarde, boa noite novamente a você, Nicoline, quem nos acompanha. A violência contra a mulher pode acontecer de diversas formas, daí a importância de denunciar como fez essa mulher vítima desse assédio que aconteceu ontem. Ela saía de uma partida dos Jogos Regionais no Teatrão, na Vila Tatetuba, e estava na calçada esperando por um carro de aplicativo. E ela estava lá um tempo esperando por esse carro de aplicativo chegar, isso eram 3h30 da tarde, em plena luz do dia, havia acabado a competição ali naquele horário, ela foi então para a calçada, estava esperando, e aí uns jovens, entre homens e mulheres que estavam ali por perto, chegaram até ela e avisaram que um homem dentro de uma van estava fotografando, tirando fotos dela de costas, sem que ela percebesse. Ele estava com o celular ali na janela, tirando fotos dela, ela não tinha percebido. Esse grupo de pessoas foi quem avisou, e ela, muito corajosa, foi confrontar esse motorista dessa van. É uma van da delegação de Guarulhos, da Secretaria de Esportes de Guarulhos, que veio para cá participar dos jogos regionais. Ela abordou então esse homem na janela dessa van e ele confirmou, ele assumiu que tinha feito mesmo as fotos do corpo dela sem o consentimento. Então ela falou que ficou muito constrangida com a situação, se sentiu muito mal, se sentiu muito exposta. O homem ali tentou se desculpar, disse que ia apagar as fotos, mas ela ficou, realmente, ela foi assediada, né, sofreu uma violência, e ela não hesitou em abrir um boletim de ocorrência aqui na Delegacia de Defesa da Mulher. O caso vai ser investigado e ela manifestou nas redes sociais bastante indignação com o episódio. Eu vou ler até um trechinho do que ela postou na rede social. Ela falou que é uma pessoa que trabalha com outras pessoas, ensinando um esporte e cometendo um crime desse, né, em plena luz do dia, 3h30 da tarde, durante um evento tão bacana como os Jogos Regionais que acontecem aqui em São José dos Campos. Nós procuramos tanto a Secretaria de Esportes de São José dos Campos e também a Secretaria de Esportes de Guarulhos, que está diretamente envolvida nesse caso. Afinal, esse homem estava a trabalho, estava dentro de uma van caracterizada com a Secretaria de Esportes de Guarulhos, mas até o momento nenhuma das duas secretarias de esporte, tanto de São José quanto de Guarulhos, não nos retornou, mas o boletim de ocorrência foi protocolado aqui na Polícia Civil e agora o caso vai ser investigado e esse homem pode responder. Pelo que a vítima viu ali no momento, ele realmente apagou as fotos, mas o crime não foi apagado, não deixou de acontecer. Por isso agora então a polícia é que faz essas diligências e a gente aguarda então o posicionamento das Secretarias de Esportes de São José e de Guarulhos e nos solidarizamos com essa vítima, né? A violência em qualquer lugar, em qualquer maneira, o importante é denunciar, Nicoline. Sem dúvida alguma, um absurdo, Duda. Isso não pode achar normal e é importante denunciar. E que bom que jovens que flagraram, chamaram todo mundo, denunciaram, ela foi lá e tem que levar o caso para adiante. Obrigado, Duda, pelas informações. Duda Vasconcelos ao vivo. E olha, a Band não se cala. A gente sempre que tiver caso como esse,
casos de violência contra a mulher, de assédio, a Band não se cala. E você, cidadão de bem, também não pode se calar. Acompanhe a Band em todas as redes sociais, nossa campanha está no ar. A Band não se cala. E a gente sempre vai mostrar, expor e falar aqui casos como esse, exigir justiça. 997-63-50-60, o zap do povão, mais algumas mensagens antes do intervalo. O André Luiz, estou chegando em casa aqui no Parque Industrial depois do trabalho. E nada de água na torneira. E aí, Sabesp? Lance agora é mentir, pergunta o André. Tá bravo. Alô, Sabesp! Né? A Cris aqui de São José, Nicolini Jardim Satélite, não tem água. Chegou e acabou. Alô, Sabesp! Aí, ó. E o povo tá sofrendo de novo. Obrigado, Cris. Paulo César. Acabou a água, infelizmente, novamente na Vila César. Alô, região Sabesp! norte. Olha aí a triste realidade do povo. Obrigado, Paulo César. E as pias voltaram a ficar cheias. A Flávia. Boa tarde, Nicolini. Ficamos todos esses dias sem água. Voltou de manhã e agora já está acabando novamente. Um absurdo esse descaso. Deu só para lavar a pia, né, Flávia? Aí no Majestic. Obrigado pela audiência. Não sai daí, tem mais notícia. Eu volto já. Põe imagem aí, produção. Põe imagem de Aparecida. 21 graus, 6h35 em instantes. Mais notícias. Estudar medicina em uma das melhores universidades do estado de São Paulo? Unital é pra você. Campus Caraguá, Cruzeiro e Taubaté. Veste Inverno 2026. Inscreva-se unital.br. Quanto tempo da sua vida você ainda vai perder esperando a internet funcionar? 1 GB de velocidade para assistir, jogar, trabalhar, tudo ao mesmo tempo. Mais velocidade, Wi-Fi 6, infraestrutura própria, 5G. Da Unipiaí. Um café delicioso e o clima de Campos do Jordão. Esse é o Band Inverno. E a gente convida você para nesse sábado, às 10h30 da manhã, no Manhã na Band, direto aqui da Praça do Capivari, aprender mais sobre Campos. Aprender muito, porque o nosso programa é uma revista que a gente vai folheando e aprendendo a cada dia. Os nossos colunistas, música ao vivo daqui também, um convite especial para o Band Inverno. Aqui na Praça do Capivari, então não perca, às 10h30 da manhã a gente espera você. Quinta-feira é dia do quê, produção? Quinta-feira é dia de TBT. E olha, presta atenção, vem aqui comigo. Hoje o TBT da Band aqui do Brasil Gente Vale vai prestar uma homenagem ao aniversário de São José, segunda-feira, 259 anos em São José dos Campos. Eu fui lá no nosso arquivo e encontrei, sem dúvida, a última entrevista dada pelo advogado e jornalista Altino Bondezan. Foi uma entrevista para nós aqui na TV Band Vale em julho de 2000. A cidade estava entrando no século XXI. E Altino Bondezan foi um dos maiores nomes da cidade no século XX. Ele falou um pouco dessa experiência que ele tinha de vida e da expectativa para São José no século XXI. Prestava uma homenagem à cidade que o adotou, onde ele fez carreira, construiu a vida. Um trecho de uma reportagem especial que a gente exibiu no ano 2000, há 26 anos, você revê agora. O jornalista é Marcelo Espanha. O mesmo homem que fala com tanto conhecimento de São José dos Campos na primeira metade do século apresenta muita lucidez para retratar a capital do Vale da década de 50 até os dias atuais. O advogado e jornalista Altino Bondezan acompanhou o nascimento da indústria automobilística e aeronáutica e também as consequências desse crescimento no Vale do Paraíba. Tivemos várias experiências, desenvolvemos aqui, inclusive, tipos de avião, de planadores, em grande cooperação com a indústria, mas é que o motor a álcool foi criado dentro do CTA. O homem que viu tantos nomes passarem pela política de São José dá uma orientação aos eleitores. O melhor candidato é aquele que reúne duas qualidades, honestidade e experiência. Ele deve olhar, em primeiro lugar, um jeito que seja honesto e, em segundo, que seja realizador. São qualidades que não faltam aos antigos prefeitos. Com 4 filhos e 14 netos, esse homem de 84 anos mostra muita lucidez e sabedoria para avaliar a sociedade atual. De forma peculiar, ele relata o que a capital do Vale tem de pior e de melhor no ano 2000. De pior é a violência, que eu atribuo em grande parte
aos imigrantes, pessoas vindas recentemente, porque quando eu aqui cheguei, nós dormíamos de janela aberta na Rua 15, Rua Francisco Paz, por esses lugares, nunca roubavam nada. Eu dormia com o relógio pendurado à beira da cama. O senhor São José, como é chamado por alguns amigos, escreveu 6 livros e milhares de artigos em toda a vida. Entre as suas obras, 2 falam da cidade pela qual é apaixonado. Um amor que ele não expressa somente em linhas, mas em palavras e guarda principalmente no coração. Agora, você acompanha o voto de parabéns de Dr. Altino para a cidade pela qual ele simplesmente dedica sua vida. Dorme, São José. Teus membros alquebrados no fecundo labor de mais um dia exigem fofos leitos onde possam retemperar-se para a luta cotidiana na conquista do pão de cada dia. Dorme, São José, o dorso levantado aponta para o céu, murmura uma oração, por ti vela na concha do banhado. Um silêncio de morte, um silêncio pesado, que a sentinela que vigia ter repouso. Dorme, São José, lá embaixo o Paraíba roça teus pés como um gigante bom, e tua noite será povoada de sonhos tão lindos, tão cheios de felicidade, que amanhã despertarás com mais vigor. E a voz que se dilui no éter da cidade, de ti se despede, São José, adeus. Dorme feliz, cidade encantamento. Boa noite, meu pedaço de solo, bandeirantes. Boa noite, São José dos sonhos meus. Olha, TBT de hoje, uma homenagem nossa ao aniversário de São José dos Campos. Altino Bondezão, tive o prazer de conhecer. Nos deixou em janeiro de 2001, essa entrevista foi em julho de 2000. Né? Já fez esse ano, completou 25 anos da morte de Altino Bondezão, um dos grandes nomes, um dos maiores nomes do século XX de São José, que está no arquivo da Band, que você, principalmente você que é mais jovem, né, tem que conhecer, entender e valorizar. Hoje é nome de praça, é nome de rua, é nome de homenagem. São esses personagens que ajudaram a construir a pujança de São José dos Campos. Bacana o TBT de hoje, semana que vem tem mais. Agora é o Berra Bairro, produção! Berra Douglas Cruz se achegue na redação com o quadro que cobra respostas do poder público dos problemas que o povo enfrenta no dia a dia. Os moradores mandam e a gente mostra. Diz aí, Douglas. Exatamente, Nicolino. Os problemas enfrentados por moradores da nossa região são relatados diariamente aqui no Berra Bairro. Um problema que chega, ou melhor, 2 problemas que chegam de Taubaté, Nicolino. O morador Francisco, que mora na cidade de Taubaté, na rua Allan Kardec, no Terra Nova, afirma que há cerca de 3 meses um cone está lá tampando um buraco que se formou no asfalto. Ele fala que esse cone já está até perdendo a cor e esse problema está se arrastando por semanas. A gente procurou primeiramente a Prefeitura de Taubaté, que alegou que era um problema relacionado à Sabesp. A gente entrou em contato, então, com a Companhia de Água, que programou para esta quinta-feira uma sondagem na rede para identificar a causa do solapamento e definir a solução técnica adequada. Como há interferência na rede de gás nesse trecho, a intervenção será realizada seguindo rigorosamente os protocolos de segurança. Inclusive, a gente já recebeu uma foto do morador informando que a Companhia de Água já compareceu ao local que está realizando esta sondagem. Olha só que a gente recebeu aí essa foto já mostrando que a Sabesp já tampou um buraco lá na região do Terra Nova, na rua Allan Kardec, em Taubaté. Outra reclamação que chegou hoje aqui no Berra Bairro é o Rodrigo, que fala da falta de manutenção nas calçadas da Avenida Arsênio Riena, no Distrito Industrial do Una, na cidade de Taubaté. Ele mandou essas imagens, realmente o mato estava bem alto. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Taubaté, que informou que vai acrescentar o cronograma de serviço das equipes de zeladoria, essa região aí do Distrito do Una, em Taubaté, onde o mato alto já tinha tomado conta das calçadas, Nicolini. Respostas que chegam aqui ao telefone do Brasil Urgente Vale, sempre Berra Bairro, que faz essa ligação entre a população que está enfrentando o problema e as prefeituras da nossa região, Nicolini. É isso. E a gente cobra, põe resposta. Esse é o nosso papel, meu querido Douglas, e o povo
manda pelo zap 997-6350-60, o Berra Bairro. O povo tem voz ativa aqui no Brasil. Berra Bairro. Obrigado, Douglas. Bom demais, o Douglas volta a qualquer momento. Vai mandando o zap. Você de São José que gostou de rever o Altino Bondesan, você que conheceu. Você que está com problema d'água, você que tem atendimento no Agamute, o zap tá liberado. Enquanto você vai mandando, eu mostro o São José, que segunda-feira completa 259 anos. Cadê aquela imagem de São José? Tá fácil aí? Coloca a imagem de São José, essa imagem é bonita demais, olha aí, ó. Olha a pujança de hoje de São José. E olha, segunda-feira, o nosso convite para você que está me assistindo é mais que especial, Segunda-feira, aniversário da cidade, nós vamos celebrar o aniversário lá na Praça Aldo Pires, no Parque Industrial, na segunda edição do Festival Boa Vista. Gente, a programação tá fantástica. 12 horas de muita música, tem música clássica, tem MPB, tem rock, gastronomia, diversão para toda a família. Eu conto com você lá na praça, hein? E a equipe da TV Band Vale, não só eu, toda a equipe vai estar lá transmitindo ao vivo a programação pertinho de você. Bora Vale, Donos da Bola, Band Cidade, Falando Nisso, Brasil Urgente Vale, todo mundo! E olha, no fim da tarde, a partir das 6h30, a festa é em dobro, porque também iniciam-se as comemorações dos 49 anos da Estéreo Vale FM. Estéreo Vale. Tem 2 shows sensacionais com o Peleco, com o Zeg cantando Elton John com orquestra. Vai ser sensacional. O Peleco vai tocar Cazuza. Tá imperdível. Feriadão em São José. Entrada gratuita. Eu conto com todo mundo lá desde cedo. Tá? Começa com o Bora Vale às 8h20 da manhã até às 9h e depois às 10 começa a parte musical, 2 palcos, um festival sensacional, Festival Boa Vista. Junto com a gente, estaremos juntos lá, conto com você. Agora nota São José aí de novo, coloca de novo aquela imagem bonita. Agora é Taubaté? Agora é Taubaté, para não deixar Taubaté com ciúme. Pra gente ir pro intervalo, eu volto já, 18 graus. Dica de economia? Leva as ofertas lá sair com você. Vale para o seu comércio e para a sua casa. Aqui, todo mundo leva muita qualidade e preço baixo. E vale completar o estoque ou a dispensa. Aqui, seu dinheiro vale mais. Leva o açaí com você. Chegou o Arraiada Universo. É a oportunidade para sair de Honda Zero. Tem CG 160 Fan com entrada e parcelas de R$ 635. NXR 160 Bros com entrada e parcelas de R$ 706. Honda ADV 160 com entrada e parcelas de R$ 863. Condições especiais para quem quer acelerar de Honda. Escaneie o QR Code e fale com nossa equipe. No Vale Litoral é simples. É Honda. Vai de Universo. Reta final do Brasil Urgente Vale, já tem o Band Cidade segunda edição. O Otávio Baldin está chegando já aqui, se preparando para entrar. Antes, o povo que manda mensagem, o Zap não para, o Júlio de Taubaté, Nicolini Altino Bondesan foi um grande cidadão quando a cidade começou a evoluir, tempo bom. Aqui a gente não esquece, viu? Obrigado, Júlio, pela audiência. O Roberto aqui de São José, Nicolini, pressão da água baixou repentinamente aqui no Bela Vista por volta das 5h30. Espero que seja só um susto, por precaução, já estou estocando a água, tá esquisito. A Sabesp não falou nada, produção, né? Estamos tentando alguma outra posição da Sabesp, até agora não falou nada, Roberto, obrigado. Porque tem gente reclamando de falta d'água, que a água foi e voltou, né? Fabiana Alves, Nova Michigan, sem água aí, ó, no final da tarde, ainda com problema, obrigado, Fabiana. Guilherme, Jardim Morumbi, ainda sem água, mas esses 5% sem água é grande, hein? Maria, hein? Obrigado, Guilherme. Módena. Mário, Nicolini, 31 de março, a água chegou ontem à noite. Hoje pela manhã tomei um banhão, mas a água começou a diminuir e acho que vai acabar novamente. Mas ligou o chuveirão lá o Mário. Boa, Marião. Só na ducha. Luiz, Jardim Paulista, a água chegou bem pouco, já acabou. Não consegui nem encher a caixa, e agora acabou de vez. Tem gente reclamando que acabou de vez a água de novo. Tem que acionar a Sabesp, produção. O Otávio Baldin vai trazer mais informações disso aí. Todo o nosso jornalismo está imbuído nessa história. Ó, o Luiz Carlos, sou do Satélite. Chegou água às 2 e acabou agora às 6. Aí não dá, né, Luiz Carlos? Obrigado pela audiência.
Flor, de Caraguatatuba. Nicolini, em relação aos irmãos de Cunha, o pai não deve devolver mais, porque isso não pode se chamar de mãe. Olha o exemplo do Henri Borel, bem lembrado, Flor. Obrigado pela audiência aí no Litoral Norte. A Maria, Nicolini, caso da Berenice foi muito triste. Parabéns aos investigadores que trabalharam divinamente bem. Polícia fazendo a parte dela. Obrigado, Maria. Tempo esgotado? Acabou o tempo, gente? Eu não estou escutando mais nada aqui, então acho que acabou o tempo, acho que acabou. Acabou o tempo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto amanhã para fechar a semana ao vivo às 5h30 da tarde. Daqui para frente, quem continua aqui na tela da Band é o Otávio Baldin, né? Tá tudo pronto. Opa, ele aí, ó. Sempre muito elegante para trazer muita notícia e tentar esclarecer se a água volta ou não volta, né, Otávio? Boa noite.